Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2 no livro, páginas 123 e 124. Vamos começar aqui pela primeira questão, que é a questão 6, que diz o seguinte: usando uma régua, meça o comprimento dos segmentos que ligam A e B e em seguida determine em centímetros a soma das medidas desses segmentos. Então, aqui nós temos o segmento, né, ó, que liga do ponto A até o ponto B. E ele quer que a gente meça cada partezinha desse segmento, depois dê a medida total desse segmento, tá? A soma das medidas desse segmento. Então, vamos lá. Essa primeira medida aqui, do A até esse vértice aqui, ela é 2,4 centímetros. Desse vértice aqui até esse outro vértice, ela é 4,5 centímetros. E desse vértice aqui até esse vértice aqui é 3,1 centímetros. Então, desse vértice aqui até o vértice B é 1,9 centímetros. Então, a gente encontrou todas as medidas. Então, agora a gente vai fazer o que ele pediu, que é a soma das medidas de todos esses segmentos, tá? Então, vai ficar 2,4 mais 4,5, mais 3,1, mais 1,9, tá? Então, 4 mais 5, 9, 9 mais 1, 10, 10 mais 9, 19, vai 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 1, 11. Então, o comprimento do segmento que liga A e B é de 11,9 centímetros, ok? Então, entra aqui a soma das medidas desse segmento aqui, ó, do A até chegar no B, tá bom? Vamos para a questão 7. Observe ao lado o rendimento médio de algumas culturas de grão no Brasil em março de 2018. Então, aqui a gente tem o rendimento médio em grãos de março de 2018. Aqui nós temos a cultura, o café, o feijão, o milho, a soja, o trigo. E a gente tem a quantidade de toneladas por hectares, ok? Hectares é uma unidade de medida agrária usada para medir grandes superfícies, correspondente à área de um quadrado de 100 metros de largo. E ele deu algumas perguntinhas para a gente. No item A, que culturas de grão obteve o maior rendimento médio por hectare e o menor rendimento? Então, vamos lá observar. Aqui, café, feijão, milho, soja ou trigo. Ó, se a gente observar aqui a parte inteira, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, observando aqui a parte inteira, o maior aqui que representa a parte inteira é o 5, né? Porque o 5 é maior que o 1, maior que o 3, maior que o 2. Então, aqui eu já encontrei aqui o meu maior valor correspondente a tonelada por hectares, que representa aqui o milho. Então, a cultura que obteve o maior rendimento médio foi a do milho. E que obteve o menor? A gente pode observar que os dois valores menor são referentes a um, que é o café, e o feijão. Como as partes inteiras são iguais, agora a gente vai olhar os décimos. No décimo aqui, no café eu tenho 6 e no feijão eu tenho 0. Então, 0 é menor que 6. Então, o menor rendimento vai ser o feijão. Então, a cultura que obteve menor rendimento médio foi a cultura do feijão. Então, o maior rendimento médio foi o milho e o menor foi o feijão. No item B, ele pede para a gente calcular a diferença do rendimento entre as culturas de, primeiro pontinho, soja e café. Então, soja é 3,294 e café é 1,636. Então, a gente vai calcular a diferença. Então, vamos lá. 6 para 4 não dá. Então, vou pegar emprestado aqui no vizinho, que é 9. Pego emprestado aqui no 9, fica 8. E aqui vai ficar 14. Então, 6 para 14 é 8. 3 para 8 é 5. 6 para 2 não dá. Vou pegar emprestado aqui no 3, que vai ficar 2. E aqui vai ficar 12. Então, 6 para 12 é 6. E 1 para 2 é 1. Então, a diferença entre a cultura do soja e do café
é de 1,658 toneladas por hectare, tá? Agora, do trigo e do feijão. Do trigo é 2,802 e do feijão é 1,062. Então, fazendo aqui a diferença, 2 para 2 é 0, 6 para 0 não dá, pega emprestado aqui no 8, vai ficar 7, aqui vai ficar 10, 6 para 10 é 4, 0 para 7 é 7 e 1 para 2 é 1. Então, a diferença entre a cultura do trigo e do feijão é de 1,740 toneladas por hectare. Agora, a gente vai fazer a do milho. A do milho é 5,229 menos a soja, que é 3,294. Então, 4 para 9, 5. 9 para 2 não dá, pega emprestado aqui no 2, vai ficar 1 e aqui vai ficar 12. 9 para 12 é 3. 2 para 1 não dá, pega emprestado aqui no 5, que vai ficar 4 e aqui vai ficar 11. 2 para 11 é 9. Repito a vírgula, tá, gente? E 3 para 4 é 1. Importante, tá, gente? Não esquecer de repetir a vírgula, tá? Ó, aqui onde ela está. Então, fica 1,935 toneladas por hectare, tá? No item C, ele pede pra gente calcular o rendimento médio por hectare de amendoim em casca desse período, sabendo que seu rendimento foi de 2,445 toneladas por hectare, a mais que o rendimento médio do feijão. Qual foi o rendimento médio do feijão? O rendimento médio do feijão foi de 1,062. Então, 1,062 mais, né, o rendimento de 2,445, que foi o que a questão nos disse. Então, 1,062 mais 2,445. 2 mais 5, 7. 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 5, 1 mais 4 é 5. 1 mais 2 é 3. Então, o rendimento médio do amendoim foi de 3,507 tonelada por hectare. Vamos agora para a página 124, a questão 8, que diz o seguinte: leia o texto. As regras do basquetebol praticada nos Estados Unidos apresentam algumas diferenças em comparação às do praticado nos outros países. Uma delas é a distância da linha de 3 pontos até o ponto no solo, exatamente abaixo do centro da cesta, de acordo com as regras da FIBA, Federação Internacional de Basquete. Essa linha deve ficar a 6,75 metros da cesta, enquanto nos Estados Unidos essa mesma linha fica a 7,24 metros de distância da cesta. Assim, o jogador que atua em campeonatos norte-americanos tem que se adaptar às regras da FIBA quando disputa jogos internacionais como os Jogos Olímpicos. Aqui ele fez a representação de como seria. Aqui nós temos a linha de 3 pontos de acordo com as regras da FIBA, que é essa aqui, ó, que é de 6,75 metros. E a linha de 3 pontos nos Estados Unidos, que é essa linha aqui, ó, representada por 7,24 metros, tá? Aí ele pede o seguinte: qual é a diferença em metros da linha de 3 pontos até o ponto no solo, exatamente abaixo no centro da cesta das quadras dos Estados Unidos e a do Brasil? Então, nós temos aqui que calcular essa diferença, né, ó, que é a diferença adotada nos Estados Unidos, menos a diferença não, o valor adotado nos Estados Unidos, menos o valor adotado no Brasil, tá? Então, vai ficar assim, 7,24 menos 6,75. 5 para 4 não dá. Então, vou pegar emprestado no 2, que vai ficar 1, e aqui vai ficar 14. 5 para 14 é 9. 7 para 1 não dá, né? Porque aqui ficou 1. Então, vou pegar emprestado no 7, que vai ficar 6, e aqui vai ficar 11. Então, 7 para 11, 4. 6 para 6, 0. Então, a diferença é de 0,49 metros, tá bom? Agora, a gente vai para esse box aqui, onde ele vai pedir para vocês utilizar a calculadora e ele vai ensinar o passo a passo para vocês, para poder estar realizando esse procedimento.
Então, ele diz o seguinte: veja como podemos efetuar 9 inteiros 762 milésimos mais 3 inteiros 634 milésimos, usando uma calculadora. Registramos o número 9 inteiros 762 milésimos, digitando as teclas 9.762. Em seguida, digitamos a tecla mais e registramos o número 3,634, tá? Então, registramos o número. Para obter o resultado, digitamos a tecla igual e obtemos o resultado de 3 inteiros, 396 milésimos. O procedimento para realizar uma subtração é o mesmo, porém, ao invés de digitar a tecla mais, você digita a tecla menos. Com auxílio de uma calculadora, proceda de maneira parecida e efetue. Item A: 9 inteiros, 114 milésimos, mais 8 inteiros, 327 milésimos, que vai dar igual a 17 inteiros, 441 milésimos. No item B, 562 inteiros e 71 décimos, menos 36 inteiros e 45 décimos, que vai ser igual a 526 inteiros e 26 décimos. Décimos não, tá, gente? Só corrigindo. Centésimos, tá? Centésimos. 90 inteiros e 34 centésimos, menos 81 inteiro e 8 décimos, que vai ser igual a 8 inteiros e 54 centésimos. O item D: 4 inteiros e 76 centésimos, mais 62 inteiros e 302 milésimos, vai ser igual a 67 inteiros e 62 milésimos. No item E, 58 inteiros, 664 milésimos, menos 7 inteiros, 964 milésimos, vai ser igual a 50 inteiros e 7 décimos ou 700 milésimos. No item F, 21 inteiros, 459 milésimos, mais 17 inteiros e 541 milésimos, vai ser igual a 39. A gente finaliza a nossa correção. Ao finalizarem a correção, curtam, comente no vídeo e enviem as fotos da correção para o meu privado. Beijos e até a próxima!